Muito boa tarde, a Eclésia volta a estar consigo e esta tarde para analisar o que foi o Ano Internacional do Voluntariado. Durante as terças-feiras deste ano, demos rosto e voz a centenas de pessoas que, nas mais diversas áreas, dedicam parte do seu tempo a ajudar os outros. Com o final do Ano Europeu do Voluntariado, chegamos também ao fim desta rubrica. Voluntariamente faz hoje o balanço de um ano que viu nascer muitos voluntários, criou dinâmicas e lançou desafios. Quisemos saber se somos ou não um país voluntariamente mais solidário. Vai e faz, dá um pouco de ti, pensa em ti, pensa em mim e nos outros também. Vai e faz tão pouco de ti, tu vais ser mais feliz e os outros também. Vai e faz, dá um pouco de ti. São cada vez mais. Têm rosto, histórias para partilhar e um coração grande, capaz de abraçar as suas vidas e a vida de quem com eles se cruza. São os voluntários que, da saúde à educação, do apoio social à cultura, trabalham em prol do outro e do bem comum. Um trabalho que não é contabilizado numa economia em que tudo se gera em função do dinheiro. No voluntariado, o lucro é outro e ganha quem dá e quem recebe. A balança de transações é a dos afetos, a dos sorrisos, a do bem-estar. É, no fundo, o mercado da solidariedade em que tudo se dá e tudo se recebe em função de uma sociedade mais solidária. Foram estes, ao longo deste ano, os nossos protagonistas numa rubrica que acompanhou o Ano Europeu do Voluntariado. Chegados ao fim, há que fazer o balanço. Estou convencido que se criou uma dinâmica que já não volta mais para trás, porque também este Ano Europeu trouxe a vantagem de ajudar as pessoas a perceberem que isto de ser voluntário não é apenas ocupar tempos livres, mas é contribuir efetivamente para a transformação da sociedade. Palavras do presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, uma entidade com pouco mais de 20 associados, mas que reúne entidades como a CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que tem mais de 2.500 membros, ou o Corpo Nacional de Escutas, com mais de 70 mil voluntários. Para Eugénio Fonseca, o grande valor que se criou durante este ano é de ordem material. Já que estamos na senda dos valores imateriais do nosso país, não é? Eu quero dizer que aquilo que efetivamente pode ser de grande valor não é mensurável, porque foi tudo o que de afeto se transmitiu na relação com as pessoas, das compensações, valor interior que se geraram. Isso é muito grande para poder ser quantificado. Nós chegamos aqui porque caminhamos durante séculos numa civilização assente no utilitarismo, naquilo que efetivamente só vale se é pago, e sobretudo pago pela moeda, numa civilização assente no salve-se quem puder, e o voluntariado é totalmente contrário a estas duas correntes. Mas num ano que viu nascer muitos voluntários, foi também uma oportunidade para refletir sobre a forma como se exerce o voluntariado. E aqui entra a qualificação. É neste âmbito que a Confederação Portuguesa do Voluntariado está a pensar numa Escola Nacional de Voluntariado, não para criar voluntários, porque o voluntariado não se aprende, mas para qualificar aqueles que querem ser voluntários. Eu costumo dizer que o voluntariado não se aprende, educa-se, porque há uma diferença entre aprender e educar. O aprender é adquirir, muitas vezes é de natureza cognitiva, é do domínio cognitivo. A educação é muito mais abrangente. Não quer dizer, e por exemplo a Confederação Portuguesa do Voluntariado, a que eu tenho o gosto de presidir, está a pensar na criação de uma Escola Nacional de Voluntariado. Isto é diferente, é já depois de uma pessoa ter decidido ser voluntário ou voluntária, depois tem que ter o mínimo de conhecimentos para o exercício prático desse voluntariado. Isso é diferente. É que não basta ter bom coração para ser voluntário, depois é preciso saber
como exercer esse voluntariado. Nomeadamente, conhecer os direitos que tem, os deveres que deve assumir, e depois há formas, a quem vai fazer voluntariado em saúde tem que saber perfeitamente como deve exercer esse voluntariado. Hoje é dos dias em que realmente há um bocadinho... É preciso fazer um grande diálogo com as diferentes instituições do país, porque há escolas aí muito disseminadas. E o problema do nosso país é não haver, muitas vezes, esta vontade de uma concertação para que possamos unir esforços. Portanto, há várias entidades já com vários projetos e nós temos que ver se conseguimos realizar algo que seja comum a todos e depois deixar a formação específica então para as instituições específicas. Estamos num processo do diálogo, mas é uma iniciativa que deve surgir se for consensual, porque não se justifica multiplicar escolas. Cristina Louro gera uma casa com 11 mil voluntários. É vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Não tem dúvidas, o Ano Europeu do Voluntariado foi uma aposta ganha. Muito sinceramente, quero dizer que acho que o Ano Europeu do Voluntariado foi um sucesso. E eu sinto já há alguns meses, porque enquanto eu já sou voluntária há bastantes anos, não é? E enquanto eu sentia muito que as pessoas tinham alguma vergonha de ser voluntárias, que o seu estatuto de voluntariado não era um cartão de visita ideal para as pessoas, neste momento eu creio que há muita gente que se orgulha de ser voluntário. Há muita gente que nos bate à porta que quer ser voluntário. A sensibilização deve continuar após o ano terminar, tal como a preocupação com a qualificação de todos os voluntários. Há todo o trabalho que tem que ser feito de recrutamento. É um recrutamento altamente profissionalizado, porque quando uma pessoa, como nós na Cruz Vermelha estamos em 28 estabelecimentos prisionais, nós não podemos enviar para estabelecimentos prisionais todo e qualquer voluntário. Tem que ter um perfil adequado à função. E depois também o manter o voluntário. O voluntário tem que ser consequentemente agradecido, valorizado, porque senão as pessoas desvanece a sua vontade, não vão mais. Portanto, esse agradecimento contínuo que nós temos que dar aos voluntários é algo de muito importante. Isto são aspectos muito importantes e não podemos esquecer a formação, porque é muito diferente ir trabalhar com idosos e darmos a formação para trabalhar com idosos, como é trabalhar com crianças. Portanto, esse também é um aspecto que eu considero fundamental, a formação dos voluntários. O voluntário, há muitas pessoas que não gostam de ouvir dizer voluntário profissionalizado, então eu uso o termo voluntário qualificado. Qualificado para a função que executa. Isso é fundamental. É também esta a preocupação dos responsáveis por uma casa com mais de 500 anos, cuja gênese está ligada ao voluntariado. Falamos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que conta com mais de 600 voluntários, a que este ano se juntaram mais 500, vindos das parcerias pontuais criadas na área da responsabilidade empresarial. Foi possível reparar 26 casas de idosos estes que eram apoiados e que são apoiados pelos nossos serviços de apoio domiciliário e que foi identificada um problema. Estes idosos vivem em condições habitacionais muito degradadas, são casas que não são habitação camarária e que com pequenas reparações é possível melhorar significativamente a sua qualidade de vida. Para Ana Bandeira, o desafio agora é o da qualificação. Quando eu tenho um pedido de apoiar idosos em casa, eu não tenho que ter uma licenciatura. Eu tanto posso ter a 4ª classe como ter um doutoramento. Mas, no entanto, o nosso papel enquanto profissionais e unidade de cidadania e promoção do voluntariado é qualificar essas pessoas para que desempenhem esta função de acompanhar o idoso com qualidade. Para já, um dos efeitos da dinâmica criada pelo Ano Europeu do Voluntariado é o aumento do número de pessoas interessadas em pôr o seu ser ao serviço dos outros. Este ano permitiu investir de forma mais direcionada na qualificação dos nossos voluntários, na sua valorização, promover algumas ações novas, inovando naquilo que é o voluntariado. E claramente o facto de existir um Ano Europeu do Voluntariado fez despertar seguramente mais consciências e novos perfis ou novos candidatos a voluntários que hoje é mais diversificado. Um estudo divulgado recentemente pela Fundação Eugênio de Almeida lançava o debate sobre os números do voluntariado em Portugal.
dizia que é metade da média europeia, ou seja, os países europeus têm uma média de 24% de voluntários e Portugal apenas 12%. Os responsáveis nacionais pelo ano do voluntariado contestam os números numa Europa onde não existem critérios uniformes para a classificação do voluntariado. O estudo é muito redutor. Tal como todas as estatísticas sobre o voluntariado na Europa são redutoras, porque comparam-se peras com maçãs e alhos com bugalhos. Por isso mesmo, e aquela amostra é muito pequena, muito bem intencionada, mas muito pequena. Por isso mesmo, uma das conclusões e uma das recomendações da Comissão Europeia agora é no sentido de que os vários países e os seus organismos nacionais de estatísticas comecem a adotar o estudo que foi feito pela Organização Internacional do Trabalho com o Instituto John Hopkins no sentido de harmonizar as estatísticas. Por exemplo, se você pega num país, portanto, do centro da Europa, você vê nas estatísticas deles, dos países que entraram há pouco tempo na Comissão, na União Europeia, você vê nas estatísticas deles que o voluntário tipo é o homem, tem entre 25 e 45 anos e ligado ao desporto. Há outros países que o voluntário tipo é sindicalista. Ou seja, realmente há países em que realmente faz um ato de voluntariado, um ato ocasional, que é muito meritório, mas é contado como todo ano. Ou seja, é preciso primeiro harmonizar as estatísticas para se poder realmente fazer uma comparação. No início do próximo ano serão publicados os resultados de um estudo que atualiza os dados de 2001 relativamente ao voluntariado nacional. De qualquer forma, fazendo o balanço deste ano, os responsáveis nacionais não têm dúvidas em afirmar que somos um país de voluntariado. Portugal é um país com imensos voluntários, bastantes informais e com um voluntariado diferente. O voluntariado dos países do Sul é muito alegre, é muito solidário e nós tentamos evidenciar isso em todos os momentos. Acho que fizemos o trabalho bem feito. Elsa Chambel foi um dos rostos da dinamização da iniciativa promovida pelo Conselho da União Europeia. A presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, o organismo que coordenou o Ano Europeu das Atividades do Voluntariado, falava na sessão de encerramento de um ano repleto de iniciativas que chamou a atenção da Europa. Elsa Chambel esteve em Varsóvia na sessão de encerramento do Ano Europeu do Voluntariado para falar da dinâmica portuguesa. Foi pedido a Portugal que participasse num painel apresentar o legado do Ano Europeu em Portugal como base de partida até para realmente discussão. A dinâmica criada de norte a sul do país deu nas vistas junto da Comissão Europeia. Em jeito de brincadeira fica o lema Chambel e Freitas, coisas bonitas e bem feitas. Elsa Chambel e Fernanda Freitas, embaixadora portuguesa do Ano Europeu do Voluntariado, fazem um balanço francamente positivo. Tenho a percepção de ter andado a percorrer Portugal de norte a sul e ter a percepção que as pessoas sentem-se reconhecidas enquanto voluntárias, ou seja, hoje em dia acho que as pessoas têm mais orgulho em partilhar com os outros que são voluntários e que fazem a diferença para melhor na sociedade portuguesa. As pessoas sentem, todas as pessoas, eu creio que com qualquer pessoa que você fale, qualquer instituição, sente que o ano é delas. O ano não foi de alguém que disse que o ano era desta maneira ou da outra. O ano foi para o terreno e foi o terreno que realmente dinamizou muito o ano. Nós ajudámos, nós fomos assim um bocado os motores, mas foi... Um país mais solidário. Pelo menos um país que aprender, que sabe que tem que aprender todos os dias a olhar para o outro, mesmo que seja diferente, apenas como diferente e não como antagonista. Para além do orgulho que os milhares de voluntários ganharam ao longo deste ano, houve conquistas concretas. E essas ficarão para além da festa de encerramento do Ano do Voluntariado. Destaque para o Plano Nacional de Voluntariado, anunciado pelo Governo.
É importante também chegarmos ao fim do ano e termos a certeza absoluta, e já nos foi dada essa certeza por parte do Ministro da Solidariedade, que vai haver um Plano Nacional de Voluntariado, algo que não existia. Conseguimos também que a idade oficial de voluntariado baixasse de 18 para 16. Conseguimos o enquadramento legal do voluntariado empresarial. Portanto, e conseguimos o reconhecimento a nível curricular das atividades de voluntariado. Portanto, são pelo menos quatro grandes conquistas do ano europeu que não vão ficar, de facto, no âmbito do éter, não é? Nas celebrações apenas. Portanto, tivemos o lado da festa, celebrar, mimar os nossos voluntários, mas vamos ter consequências legais que vão tornar o ambiente de voluntariado mais fácil para quem quer fazer voluntariado. No dia de encerramento nacional do Ano Europeu do Voluntariado, Pedro Mota Soares explicava os vários eixos do Plano Nacional de Voluntariado. O primeiro eixo é o da promoção. Para isso, precisamos, em primeiro lugar, de alterar alguma da legislação existente e que é inibidora destas mesmas ações. É importante rever a lei do voluntariado, adequando-a às exigências de hoje, para que a valorização e o reconhecimento existam, mas, acima de tudo, para que tenhamos uma legislação que promova, que incentive a prática do voluntariado. Depois, criar um complemento ao diploma do secundário, em articulação com o Ministério da Educação, para que as ações dos voluntários mais jovens não caiam em saco roto, mas antes que sejam contabilizadas como aquilo que são, ações de enriquecimento extracurricular que o mercado de trabalho cada vez mais valoriza. Um segundo eixo é o da sensibilização para a importância do voluntariado, onde existam ações junto de todos aqueles intervenientes, sejam eles instituições sociais, escolas, administração pública ou empresas privadas. Um voluntariado empresarial e associativo que tem de ser um conceito e uma linha essencial a explorar no futuro. E como terceiro e último eixo, a integração. Uma estratégia que aposte na criação de mecanismos que possibilitem uma articulação transsetorial e interministerial para ações de voluntariado. Uma estratégia de integração onde todos possam participar e em que, caso assim entendam, possam instituir o voluntariado. Nesse sentido, prossegue também a linha de podermos criar bancos de horas para o voluntariado. Algumas das linhas orientadoras do Plano Nacional de Voluntariado já estão a ser implementadas, mas o grande trunfo do plano é poder ser uma plataforma de coordenação numa área onde o trabalho tem de ser complementar. Eu acho que tudo quanto for aproximar as pessoas é muito bom, e as estruturas, e porque as organizações têm de compreender que só ganham se forem solidárias umas com as outras. Não é preciso estarem todas a fazer o mesmo, mas as ações podem ser complementares. E aquilo que eu digo, de uma forma simplificada, passarmos da primeira pessoa do singular e realmente para a primeira pessoa do plural é muito importante. Passarmos do meu e do teu para o nosso dá trabalho, é preciso negociar, mas vale a pena. Eu acho que é também a necessidade de coordenar e concertar e complementar esforços. É muitíssimo importante que a sociedade civil seja vibrante e que tenha iniciativa e que apareçam projetos e iniciativas de voluntariado, mas claramente eu sinto, eu por exemplo defini isso como uma prioridade para o próximo ano, que é trabalhar mais em parceria e em cooperação com outras organizações, ou seja, é importante mesmo na área, se é importante em todas as áreas, na área do voluntariado também é necessário haver mais cooperação entre instituições. Não é fácil contabilizar numericamente o valor do trabalho voluntário, mas há estimativas que apontam para 1% do PIB, o Produto Interno Bruto. Mas na vida nem tudo tem de ter um valor monetário. Na gíria do voluntariado não se fala em PIB, mas em PIF, Produto Interno da Felicidade. E aqui nenhuma agência nos baixa o rating. Há um lucro financeiro, se virmos que as ações de voluntariado fossem contabilizadas, eram 1% do PIB. Há um lucro social, porque nós, enquanto elementos de uma sociedade ativa, queremos também fazer parte da solução e não apenas apontar os problemas. E há o lado emocional, o lucro emocional que cada um de nós voluntários recebe quando faz uma ação de voluntariado e o lucro emocional das pessoas que recebem, os beneficiários do nosso voluntariado. Se pudermos medir, não nos PIBs, mas nos PIFs, que é o Produto Interno de Felicidade, eu acho que estamos carregadinhos de sorrisos para dar e vender. Venha à Troika e peça-nos.
Para dar continuidade a esta dinâmica criada com o Ano Europeu do Voluntariado, o próximo ano traz já outro desafio. É o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Um ano que não vai deixar cair no esquecimento a riqueza do voluntariado. Antes poderá potencializá-la. Para o ano, como é o diálogo intergeracional, nós também podemos usar as competências dos jovens que poderão dar aos mais idosos e os idosos voluntários que poderão dar aos mais novos. Veja bem o problema do insucesso escolar. Quantos idosos, ou séniores, chamamos-lhe assim, porque hoje em dia já não há idosos, não é? Os séniores, quantos séniores poderão ajudar os jovens que têm dificuldades, por exemplo, em matemática, ou que têm dificuldade noutra língua, ou então os mais jovens ajudarem na área da informática, ajudar os mais idosos a mandar mensagens, a ir na internet. Quer dizer, há tantas competências que os mais velhos têm e os mais novos poderão dar uns aos outros. É uma história para miúdos. No dia de encerramento do Ano Europeu do Voluntariado, Fernanda Freitas passava simbolicamente o testemunho deste ano ao Ministro da Solidariedade, que, por sua vez, o entregava à entidade que vai passar a coordenar o novo Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Mariana Ribeiro, presidente do Instituto de Segurança Social, recebia Tomé, um jovem voluntário que ao longo deste ano foi envelhecendo, mas que para o ano continuará a abraçar a causa do voluntariado. A dinâmica do voluntariado que cresceu e cativou novos membros ao longo de todo este ano, dedicado à entrega solidária ao outro. E ficamos por aqui. Se só agora chegou ao nosso contacto, saiba que pode ver também todo este programa na internet, em agência.eclesia.pt. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.